Dentro da imensidão de NPCs, existem dois que a gente nunca falou aqui no canal, né? Por dentro, a fundo de como eles são e que dão um arraso, cara. Estamos falando de Maré e Aura, os dois elfos mais brabos que existem. Os caras que não podem ficar de fora de Nazarick de jeito nenhum. E olha que não sou eu que tô falando isso não, tá? Pergunta lá, ó, pro rei dos elfos o que ele acha do Maré, que ele vai te explicar direitinho. Hoje, bora se aprofundar um pouquinho mais nesses dois irmãos, que, mano, dão de tudo pra Nazarick. Esses aí, literalmente, são um dos personagens que eu mais gosto de lá. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Faz tempo que a gente não fala de Overlord, né? Uma conversa como essa aqui não é sempre que surge. As raízes nunca vão embora daqui, por isso eu falo, você, que é a raiz aqui no canal, tá sempre junto, metralha o like aí, mano. Pô, tu sabe que aqui o Overlord fez parte de um grande crescimento do canal, a gente trouxe muita coisa do Overlord e ainda estamos trazendo, porque tem coisa que a gente não falou. Então chega junto com a gente, cara. Valeu demais, meu querido, por essa força que você sempre dá aqui. Mas agora vamos lá. Vamos começar direto pelo Maré. Cara, o Maré foi criado pra ser o irmão da Aura. Tudo bem, você vai falar, Binas, tá, eu não sou retardado disso. Só que é o seguinte, não é só um irmão. Não é no sentido comum. A razão pela qual ele é, por exemplo, tão submisso à Aura decorre de como seu criador deseja que seja esse relacionamento do tipo irmão. Como ela, a Buco Buco Chagama, aparentemente acreditava que o irmão mais novo deve obedecer um irmão mais velho. No caso, o Peronontino, que era o irmão mais novo dela, tinha que obedecer ela. E era dever do Maré ouvir e atender todas as palavras da Aura por causa disso, porque a Aura era a mais velha. Mesmo quando eles estavam meio que como parceiros emparelhados aí durante as missões designadas pelo Ainz, acontecia isso, ele seguia as ordens da Aura. Tá, mas como assim? Eles são um mais velho que o outro e tal, eles são gêmeos, beleza, eles são gêmeos. Porém, não tem como criar os dois ao mesmo tempo, né? Um foi criado primeiro e o outro foi criado logo depois, porque são dois NPCs diferentes, mas foram considerados gêmeos ali, enfim. Por isso a Aura veio primeiro, depois veio o Maré, e eles vieram com gêneros trocados. Isso se deve também pelo fato da Buco Buco Chagama ser assim com seu irmão, o Peronontino. Tudo ficou meio que refletido nesses dois, isso aí você tá cansado de saber. Mas ó, sempre que eles tinham que visitar os outros Guardiões de Andar pra se divertir ou fazer outras coisas, Maré e a sua irmã sempre informavam um ao outro para onde eles estavam indo. Isso porque os dois são designados para guardar o seu andar juntos. Porém, como um dos seres supremos, como o Maré costuma ficar, né, no anfiteatro por enquanto, era dever da irmã da Aura ir lá patrulhar a floresta enquanto isso. Se ele pretendesse deixar o local, o Maré sair do anfiteatro ou a Aura sair da floresta, era trabalho de um do outro se avisar ali com antecedência antes de prosseguir, para que o andar não ficasse simplesmente sozinho. Imagina só, você podia tomar um ataque pelas costas se o seu companheiro não falasse, no caso eles são os irmãos. Se a Aura não conta que saiu de lá pro Maré, o inimigo pode se infiltrar por ali, passar pelo andar ou atacar o Maré de costas que ele nem saiba. Então ele tem que ficar alerta por tudo, sacou? E cara, a gente não tá falando logicamente desse mundo agora, porque nesse mundo os caras não passam nem do primeiro andar, não conseguem passar nem da Shalter, tá ligado? No máximo ali a teocracia passaria da Shalter com a lavagem cerebral, chegaria ao segundo andar, não tem como, todo mundo ia morrer. Mas lá em Yggdrasil isso já aconteceu uma vez, então prevenir é melhor do que remediar, né? Todo esforço não é pouco. Maré também tem uma personalidade mais tímida, mais covarde aí, um tipo que é totalmente oposto da sua irmã Aura. Ele frequentemente gagueja para falar, mantém um comportamento subserviente durante as conversas. Isso, no entanto, é apenas um disfarce externo, tá? Que não afeta a lealdade dele pelo Ainz, a sua capacidade de cumprir os deveres do Ainz. Na verdade, isso é muito grande. Não importa o quão frios eles possam ser, ele sempre cumpre. Sob sua fachada tímida e retraída, o Maré é capaz de mostrar uma hostilidade, uma determinação para aqueles que inclusive que ameaçam o território dos 41 seres supremos. Ele gosta de dormir o dia todo também, típico eu, né? Brincadeira, eu trabalho pra caramba, cara. E ele gosta de ler livros na biblioteca de Nazarick, da Azurbanipal lá, né? Em vez de falar com outros NPCs. Na verdade é até compreensível, ele não gosta mesmo de falar com os outros, você já vai entender o porquê. Ele é um cara que entende muito bem como a sua irmã se sente, sem que ela precise falar uma palavra pra ele. Ele sabe quando ela tá de mau humor, sabe quando ela tá feliz, sabe quando tá entusiasmada, e também aprecia o tempo e o esforço dos seguidores desse novo mundo do Ainz, enchendo aqueles, como por exemplo os Homens Lagartos, de elogios por eles mostrarem a sua lealdade ao seu mestre com várias oferendas, que é a coisa mais bonita, né? Maré também não gosta de arrastar as conversas, como eu disse pra vocês, com outros habitantes de Nazarick, se for algo que não interessa a ele, porque tem gente lá, meu irmão, que
tagarela, mas fala muito. Fala muito. E o cara fala um bagulho que, beleza, ele não tá nem aí, por isso o Maré prefere ficar lá lendo, né? Ele tá mais parecendo um humano, né? Enfim, ao contrário da sua irmã, que tem interesse em coletar espécies de animais, o Maré tem interesses em coletar espécies de planta. O cara tem uma botânica dentro de Nazarick. Ele também observa os movimentos do seu mestre a ponto de não poder deixar de elogiar o Ainz abertamente durante vários momentos que eles passaram juntos. Inclusive, quando o Ainz forneceu a sua razão para ficar com os NPCs, ele se mostrou uma pessoa muito emocionada, muito chorosa perto do seu mestre. Não só perto, o Maré é uma pessoa muito emotiva. Foi ao ponto de que ele indiretamente conseguiu servos de Nazarick como uma das empregadas homúnculos para poder falar no seu nome, enquanto ele estava chorando incontrolavelmente, até que o Ainz acalmasse ele. Mas assim, isso mostra que os sentimentos do Maré são identificáveis, são compreensíveis pelos servos que desejam transmitir eles no seu lugar. Ele também estava relutante sobre uma ideia de executar algumas ações de forma mais independente, por conta própria, né? Sem primeiro pedir a permissão para o seu mestre, para o Ainz, antes do tempo. E também detesta a possibilidade de ser repreendido pelo Ainz agindo contra as ordens do seu mestre, a menos que seja o seu criador tomando uma decisão por ele. No caso, Buco Buco Tiagama que a gente está falando. Na real, acho que a maioria dos NPCs são assim mesmo. Todos eles seguiriam o seu criador acima do Ainz, isso independente do que seja. Tirando o Ator de Pandora, né? Porque na verdade o Ator de Pandora é criado pelo próprio Ainz. Mas o Maré também é alguém inflexível, determinado, não deixa ninguém mirar a singularidade que o seu criador concedeu a ele, que é a questão, por exemplo, dele se vestir de menina, chegando a expressar esse voto em voz alta. Por outro lado, ele gentilmente administra as palavras da sua irmã, se elas estiverem fora da linha, especialmente em relação a Shallter, porque as duas ali, meu irmão, é briga o tempo todo. Quando o Maré fica preocupado com o que fazer em serviço enquanto está sozinho, ele não pode deixar de expressar sua tristeza por isso, porque ele não sabe, né? Ele tem medo de fazer algo errado. Onde quer que haja NPCs, como por exemplo a Aura junto com ele prefere consultar os outros NPCs para ajuda completa ali, né? Entender como é que funciona a tarefa e fazer tudo direitinho, porque se ele não conseguisse os bons resultados com as ordens do Ainz que deu para ele fazer, cara, facilmente ele ficaria deprimido com isso a ponto de nem mesmo os seus companheiros NPCs conseguirem animar ele, exceto, lógico, o seu mestre ou o seu criador. Isso acontece porque os maus resultados dos cumprimentos das ordens do seu mestre fariam ele questionar o seu próprio valor e a sua própria existência como servo do Ainz. Ele é uma pessoa que tem muito orgulho, digamos assim, por conta disso, né? É diferente, por exemplo, do Coctus, que quando perdeu lá para os Lizardmen, o Ainz foi lá, deu uma bronca nele, explicou que ele tem que passar a pensar sozinho, não seguir cegamente as ordens do Ainz, né? E aí ele melhorou nisso aí. O Maré acho que já, porra, se excluía do mundo se acontecesse isso com ele. Mas o Maré pensa muito nisso, ele sempre imaginou em lágrimas o que aconteceria com ele se tudo desse errado. No entanto, cara, ele é uma pessoa que aprecia muito o seu mestre, o Ainz, e está sempre à disposição de encorajar ele, guiar ele em todas as tarefas, em cada passo do caminho durante a missão, juntos. Ele se sentiu extremamente grato pelas palavras positivas que o Ainz deu a ele, como sabedoria, né, durante muito tempo, estimulando o nosso pequeno Elfos, aspirando ele a trabalhar ainda mais duro do que ele já tinha trabalhado, com uma nova determinação de espírito. E pra tu ver, cara, como ele é uma pessoa sentimental pra caramba, ele simplesmente, quando ouviu as palavras gentis saindo da boca do Ainz, isso foi suficiente para levar o Maré a lágrimas de crocodilo, cara. O maluco saiu chorando, mas lógico, chorando de alegria, porque o seu mestre não desistiu dele. O Ainz não é o tipo de pessoa que desiste de todo mundo, isso aí você tá cansado de ver aqui. Na verdade, ele nunca deixa seus companheiros para trás. Bom, já falando da Aura um pouco, da personalidade dela, né? Muito da sua personalidade é baseada nas circunstâncias do seu criador na vida real, da Buco Buco Tiagama, tá? Ao contrário do irmão Maré, a Aura é uma garota muito alegre, muito moleca, costuma ser curta e direta com todos os seus comentários e domina o irmão completamente. Muitas vezes arrastando ele, como eu falei, né? Dizendo pra ele o que ele tem que fazer e tudo mais. E à primeira vista, ela não parece se dar muito bem com a Shallter. A gente comentou que é briga o tempo todo, mas na verdade são essas pequenas brigas de amizade, tá ligado? Na realidade as duas são bem próximas ali, como se fossem verdadeiras irmãs, e a gente vê bastante disso daí quando a Albedo tá lá invocando o bicórnio dela, que elas estão juntas, todas as meninas, conversando, elas têm uma relação boa, tá ligado? A Aura também tem um espírito de colecionador, lidando com várias criaturas. Vendo nesse novo mundo, por exemplo, ela adoraria qualquer criatura desconhecida que ela encontrasse colocar na sua coleção de feras. Até porque a maioria das feras desse mundo aí não existem, aliás, não existiam, né, no Yggdrasil. Elas são completamente diferentes, é tudo novo para elas. E é interessante ela aumentar o seu armazém aos pouquinhos.
No entanto, cara, o comportamento e as ações da Aura, ao falar sobre as baratas, por exemplo, do Kyohoku, e mais tarde, quando o Aiz ordenou que ela entregasse o Reikeiran e Emina, né, que são insetos também pro Gashoku Koshou, mostra que ela tem medo de insetos e de outras criaturas mais estranhas, né, o que é até incomum, dado ao seu papel como um domador de feras. Ela poderia domar os insetos também. Imagina só ela dominando o Kyohoku, cara, controlando o Kyohoku, ela poderia facilmente fazer isso, só que tadinha. É uma garota, tem nojo, a gente tem que entender o padrão dela, dá pra entender o lado dela. Bom, como todos os outros NPCs de Nazarick, a Aura é completamente leal ao Aiz e sacrifica tudo por ele, sem medo. Ela cumpre os deveres dele com grande zelo, inclusive desiste dos seus próprios interesses se for ordenada a desistir. Ela sente muita falta também do seu criador, Boku Boku Chagama, claro, e gosta de ouvir a voz dela no relógio do Aiz. No entanto, essa pode ser fraca sobre a ação perversa do Aiz. De acordo com o Maruyama, como a Aura herdou parte do coração da Boku Boku Chagama, por isso que ela tem essa condição de ser muito próxima da Boku Boku, porque ela herdou parte do coração dela, né, para ser criada, a Aura era o tipo de pessoa que agiria da mesma maneira que a sua própria criadora. Poderia falar com o amigo do irmão mais novo tranquilamente. Por isso que também ela é do tipo de pessoa que age, né, comandando o irmão. Lembra que a Boku Boku Chagama falava muito disso? Porque o irmão mais novo dela era o Peronontino, só que eles brigavam por conta dessa parada dela achar que o Peronontino tinha que obedecer às ordens dela. Enfim, acabou refletindo neles mesmo. Então ela conversa tranquilamente com o Aiz como se fosse um amigo, justamente pelo fato dela herdar essa parte da Boku Boku Chagama. Agora, com relação ao poder, cara, eles são completamente diferentes, de níveis muito, mas muito diferentes mesmo, principalmente em ofensiva. Cara, o Maré é um druido ofensivo que pode lançar feitiços de apoio para os seus companheiros, ou então que controlam a natureza. Semelhante a Shouter, o Maré também é conhecido por ter estatísticas aproximadas que são bastante equilibradas. Estamos falando nos aspectos físicos e mágicos do seu poder. Por exemplo, quando ele estava lá lutando, né, do lado da Aura contra o Primal Fire Elemental, lá no início do anime, tá ligado? Que a gente viu isso aí, todo mundo viu. O Maré lançou todos os tipos de buffs e debuffs com grande efeito durante essa batalha, porque todos são próximos. Isso foi feito justamente para evitar que a sua irmã, a Aura, perdesse uma quantidade de HP muito grande, mesmo enquanto lutava com uma entidade de alto nível e sofria danos por ela. Ao trabalhar em conjunto com a Aura, o Maré consegue jogar com uma retaguarda de uma forma perfeita, tá ligado? É um trabalho em equipe impecável, como um par de pessoas que foram feitas ali para trabalhar juntos. Não é à toa, né? Mas eles ainda têm uma força absurda, cara. Um exemplo da sua força extraordinária é quando ele esmagou o crânio da Igwe Rage com só o bastão, por meio do seu poder mágico. O Maré é capaz de manipular a vegetação com várias armadilhas aí, prender todos os corpos com segurança do inimigo, né? Esconder, ele foi capaz de esconder a fortaleza de Nazarick ali com todas as plantas manipulando tudo ao redor, entre muitos feitiços que ele pode lançar também. O Maré é capaz de usar um tipo mágico de aprimoramento furtivo em si mesmo e nos seus aliados. Além disso, ele também usa uma habilidade para aumentar a eficácia dos seus feitiços, o que para um mago um druida, né, é absurdamente roubado. Bem como também ele aumenta suas outras estatísticas de habilidades de classe para maximizar o alcance ou o raio dos ataques dele. Enquanto isso, o Sebas até observou ele com uma força que pode competir ali, tá ligado? Pelo primeiro, segundo lugar do lado da Shouter, de uma forma intercambiável. Então não é tanta diferença assim. Tem momentos que ele supera a Shouter tranquilamente. Mas acontece o seguinte, ao contrário da Shouter, cara, ela é um guerreiro otimizado para combate corpo a corpo, lutar individualmente, tá ligado? O Maré é um Magic Caster otimizado para lidar com vários inimigos, vários mobs ao mesmo tempo, como por exemplo, exércitos simultâneos atacando de longe. Particularmente a Shouter descreve o Maré, eles dois, né, se falando ali, como um ser que possui um feitiço de área de efeito muito absurdo. Na verdade, é o mais forte em termos de poder em toda Nazarick. Então tu já viu que esse elfinho aí, apesar de ser tímido, não tem nada de fraco não. Devido à magia do Maré, inclusive, a vila lá do 6º andar é mantida imaculada, organizada, limpa, porque ele consegue fazer isso. Além disso, o Maré pode usar também a sua magia para reproduzir alguns trabalhos
meio simples, né, em pedra. O Maré também pode até criar chuva, restaurar nutrientes à terra usando sua magia. Não aquele controle da natureza de elfos básico, fora o que ele consegue fazer no mais, né. Agora, no Reino Feiticeiro, o escopo de trabalho do Maré começou a aumentar muito, e ele agora está muito encarregado, por exemplo, de controlar o clima em todo o território, construindo a tuba subterrânea nos arredores de Errantel e também trabalhando do lado da recém-criada Guilda de Aventureiros. Agora vamos partir um pouquinho para a irmã, né, pra Aura. No nível individual de força, cara, a força de luta da Aura, inclusive, não é tão alta quanto dos outros NPCs nível 100. A gente pode falar que a única pessoa que ela supera facilmente seria o Victim, né? Porque o Victim, na verdade, não é um cara que luta, ele é um cara que morre, dá a sua vida para poder segurar todos os outros, paralisar todo mundo. Então, ela supera ele, mas está abaixo de todos os outros NPCs. Na verdade, a gente pode dizer que ela está classificada no segundo lugar lá de baixo, né, contando de baixo para cima dos guardiões de Andar de Tumba de Nazarick em termos de combate individual. Cara, até mesmo alguns guardiões de área que são mais otimizados para combate são mais fortes do que ela, tá ligado? No entanto, as principais especialidades da Aura são guerra de guerrilha e o combate em grupo. Aí ela tem um desempenho muito melhor quando for implantada ao lado de outras pessoas, como o caso, por exemplo, do Maré, que a gente já comentou ainda há pouco que eles fazem uma dupla perfeita, ou então com as feras sob o seu comando. As habilidades de combate da Aura, inclusive, superam e muito as de qualquer outro guardião em termos de lidar com batalhas em grupo. Por exemplo, ao trabalhar junto com o seu irmão, Maré, a Aura desempenha perfeitamente o papel de linha de frente. Como um trabalho em equipe impecável, ele vai lá e usa os buffs nela, dando debuffs nos inimigos também, e ela consegue fazer a linha de frente perfeita, atacando com todas as bestas. Durante o cerco da capital real lá, cara, a Aura usou suas feras facilmente para subjugar e massacrar todos os defensores da capital, todos os humanos lá que se depararam com eles, incluindo o ex-aventureiro de Lívia Adamantita, o Vesturicloth de Laufman. O cara era brabo, tá ligado? O velho que ensinou, inclusive, o Gazef, o velho que ensinou o Bren, tá ligado? Agora, como Ranger, ela possui habilidades físicas extraordinárias, tá? Ela é capaz de correr a uma velocidade absurda, realizar manobras incríveis, tanto em áreas abertas quanto em áreas fechadas, em terrenos mais difíceis, em movimentação. A capacidade auditiva da Aura também é muito grande, porque ela pode ouvir qualquer coisa com base na distância entre ela e o inimigo. Além disso, ela tem uma habilidade de detecção de alto nível, que permite ela conseguir perceber os inimigos camuflados, mesmo que eles estivessem usando o feitiço de invisibilidade. Só que ainda assim tem um feitiço que consegue passar um pouco despercebido, tá? Ela pode deixar passar um usuário às vezes do desconhecido perfeito. A habilidade que ela tem muita dificuldade de identificar, porque a pessoa que utiliza essa magia tem que ser um usuário poderoso o suficiente para conseguir usar, muito forte, e no caso ele ficaria completamente imperceptível. Esse usuário poderoso do feitiço, inclusive, acabaria registrando nos seus sentidos com uma vaga presença, né? Não aparece totalmente ali, e quando aparece é muito vago. A Aura também é boa em mascarar sua própria presença. Enquanto ela estava, por exemplo, na Gland Forest de Tobi, a Narberal falhou completamente em conseguir saber detectar a presença da Aura. Na verdade, cara, a Narberal nem sabia que a Aura estava lá com ela até que foi mencionado, para grande surpresa dela, para tu ver como a Aura é perfeita em se esconder, né? Tipo um ranger mesmo, um ninja, faz parte também da tribo dos elfos ser assim. O legal é que ela também possui habilidades passivas, coisas que o Maré tem, mas em outros níveis, né? A habilidade passiva dela é que tem efeitos de buffing e debuffing também. Essas habilidades agem através da respiração e tem um raio de vários metros, assim, algumas até chegam a 10 metros de distância. E com o efeito de certas habilidades dela, esse raio, cara, pode ser ainda ampliado, indo a proporções inacreditáveis, tá ligado? Lá no Reino Feiticeiro, o escopo de trabalho da Aura também aumentou consideravelmente. Além de ter que comandar suas tropas de bestas mágicas agora, ela tem que operar também no departamento que implanta uma rede de alerta que fornece cobertura adequada sobre todos os limites de cada um dos maiores territórios do Reino Feiticeiro. Então assim, o fator dela ter várias bestas é um fator bom, pelo fato dela conseguir guardar vários lugares ao mesmo tempo. E o Reino Feiticeiro agora tem crescido bastante dentro do mapa, né? Então ela vai precisar de alguém guardando esses pontos. Bom, a gente comentou bastante também dessas bestas, mas você deve estar pensando, tá, cara, mas como assim essas bestas são fortes, não são nível baixo? Não são nível baixo, cara, principalmente para esse mundo. Qual seria o real poder dessas bestas? Rapaz, essa coleção de animais aí de estimação que ela tem, o nível mais alto entre elas, óbvio que não é o 100, é o 80. Com a ajuda das habilidades da Aura de buff aí, eles podem atingir até o nível 90 ou superior, mas não chegam especificamente ao nível 100.
Só com as habilidades dela que eles conseguem fazer isso. Só que, cara, pra esse mundo, pô, eu nem preciso falar nada, né, mano? Se fosse nível 30, que é o máximo que um aventureiro chega, se eu não me engano, 20 são as pessoas normais e 29 são os aventureiros mais tops desse mundo. No caso, o Gazef, por exemplo, ele chegou no nível 29 com a Razorhead e tal. É o nível máximo da humanidade ali, próximo dos 30. Passou disso, a galera não consegue mais lutar, sacou? Por isso que ele conseguiria lutar, por exemplo, com os esqueletos tranquilamente que o Aizen invocava. Agora, a outra galera humana não consegue lutar de primeira não, com aqueles esqueletos bombadão lá gigante, não dá, mano. Então assim, não adianta você querer lutar contra uma besta absurda, que é essa besta da aura, que você não vai ganhar de jeito nenhum. Ainda mais se tiver com o buffzão lá que passa do nível 90 tranquilamente. Bom, galera, eu adoraria ver mais sobre esses dois elfinhos aí, provavelmente a gente vai ver, tá? Ainda vai ter muito mais coisa pra aparecer nos próximos volumes que vão ser lançados, até mesmo na 5ª temporada do anime. A gente não viu o filme ainda, mas já pensando numa 5ª temporada, a gente vê que ela vai adaptar os 2 últimos volumes já que foram lançados. E esses 2 últimos se aprofundaram bastante em Maré, em Aura, em Elfos no geral. Mas até então, isso é tudo que a gente sabe deles dois. Tem outras coisas que a gente pode trazer em outras histórias. E se você curtiu aqui, manda bala no like nesse vídeo, que a gente pode trazer mais. Não esquece, mano, capricha aí, você vai ajudar demais a gente aqui no canal. Você sabe que, pô, por você, eu sempre tô aqui pra trazer mais Overlord, pra trazer mais animes raízes aqui no canal, animes fantásticos que não tem nem o que falar. Então, por isso que eu peço sempre essa ajuda do likezão. Essa é a tua hora de dar essa força aqui no canal. Eu espero que você receba, inclusive, em dobro, em triplo, tudo isso que você faz aqui pela gente. Não esquece também de se inscrever no canal se você não for inscrito, porque quem é fã mesmo e não tá inscrito, tá dando mole. Não dá esse mole. Seja um fã de carteirinha, se inscreve aí e ativa esse sininho. E vem com a gente para não perder os próximos vídeos. Obrigado demais, galera. Te vejo na próxima e até mais. Valeu!